Paula Daniela, apóstolo, Apocalipse 12, verso 5, fala que a igreja será arrebatada e os versículos abaixo vai dizer que depois que Satanás cai e persegue a mulher, Satanás não tem que cair antes do avivamento. E quem que te disse que aquela é a igreja que é arrebatada? Quem te ensinou isso? Viu? É isso aí. Vocês foram enganados pelos falsos mestres, interpretaram a Bíblia ao contrário, vocês creram nessa mentira e andaram nessa confusão. Essa não é a igreja que é arrebatada. A igreja é o resto da semente do menino, do filho. Vais encontrar nesse capítulo mesmo que Satanás persegue o resto da semente do filho, não, da mulher. A mulher gera um filho. E o filho é arrebatado para o trono do pai. E depois persegue a mulher que der luz o faraó. E a mulher foge para o deserto, por um lugar que já está preparado, onde será sustentado por 1260 dias, fora da presença da besta, de Satanás, dragão. E quando o dragão não consegue matar a mulher, volta e vem perseguir o resto da sua semente, a outra semente. Essa é a igreja. Igreja e judeus. Ouvistes? O povo da terra. Quem que te ensinou que aquela igreja que foi arrebatada? E esse Satanás que cai, muitos ensinaram porque Satanás caiu quando caiu do céu, quando se rebelou. Não, esse não é a queda da rebelião do céu. Essa é a queda das regiões celestiais, do grande conflito de Miguel contra dragão, com seus anjos e outro também com seus anjos. E depois expulso dos lugares celestiais. Paulo especifica esse lugar, onde atuam os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade. Diz nos lugares celestiais, ou nas regiões celestes. Ouviu? São expulsos para virem começar a grande tribulação. Quando eles caíram na terra, começou a grande tribulação. Por isso o Senhor diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque desceu a terra e Satanás está com muita fúria. E aí começa a perturbação. Começa a perseguir o resto da semente. Por que resto? Porque a outra semente foi: esse filho espiritual. É um filho espiritual, Jesus. Esse é o reino de Deus que sai da terra. E o reino de Deus é a palavra e o Espírito Santo. Qual palavra? As Bíblias vão sair? Isso é letra. Palavra viva, a espada do Espírito, o pão vivo que desceu do céu e o Espírito do Senhor. Vais encontrar, o profeta diz: e os homens vão buscar e não vão achar. Muita fome, muita sede, buscarão a palavra, não acharão. Por quê? Foi retirada. Quando o reino não está, a palavra é morta. Quando o reino se manifesta, a palavra pregada por aqueles que estão no reino é viva. Isso é esse que converte, que transforma, liberta os cativos. E Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida, mas a carne para nada aproveita. E Paulo acrescenta: a letra mata, só o espírito que dá vida. Viu? São retirados da terra, o reino de Deus. Ai, mas como a igreja ficará? Tem que passar na prova. Tem que ser provada. Ok? Não, a igreja será arrebatada. Quem disse que a igreja será arrebatada aí? A igreja será arrebatada ante a última trombeta. Perante a última trombeta. E a Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta e os mortos vão ressuscitar. E Paulo disse que é a última trombeta. E tem quantas trombetas? 7. Quer dizer, na 7ª trombeta. E a 7ª trombeta é quase já no fim da grande tribulação. Viu? E o arrebatamento não vai preceder a ressurreição. Primeiro ressuscitarão os que dormiram no Senhor e depois, mas não é não parece que é um tempo longo, porque eles vão se encontrar no ar, uns a subir e outros vão seguir, e vão se encontrar juntos nos ares. Com quem? Com o Senhor. Para quê? Para virem para a terra? Para entrarem na cidade.
Vocês não entenderam isso, né? Muitos perguntam, mas como então? Parece que vem e vai. Um disse, não, a sua vinda tem 2 vezes. Tem 2 vezes. Não, não tem nada 2 vezes. Uma só. Aquela outra não virá na Terra, é lá no espaço. No espaço, como diz o cientista sideral. O rei vai sair da cidade para vir ao encontro da sua noiva. Assim como Isaac saiu da cidade, ou então da aldeia, para ir orar. E ocasionalmente cruzou Rebeca. E o servo de Abraão entregou Rebeca nas mãos de Isaac. E Isaac introduziu sua noiva, agora mulher, na casa do seu papai. E Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele virá buscar a sua noiva, não aqui na terra, no espaço. Vão se encontrar nos ares com o Senhor. E o Senhor vai introduzir a noiva na casa do meu pai, como disse, tem muitas moradas. E ele vai confessar o nome da sua noiva ao pai. E o pai vai receber a noiva do seu filho. E vai celebrar as núpcias. As núpcias. Oh, vai haver festa no céu. A igreja de Jesus. Eles cantaram, por cantar. A letra está certa. Vai haver festa. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para as núpcias, para as bodas do cordeiro. É a coroação da noiva. Aleluia! E depois voltarão para vir tomar o seu reino. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono em mim. Mas agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora vamos à palavra. A palavra do Senhor, que é a vida eterna, é o alimento suave. Mateus capítulo número 11, versículo 16. Glória a Deus. Jesus dirige essas palavras para aquela multidão, na cena de tudo quanto ele estava a falar, tudo quanto ele falava, glória a Deus. E dizia também, claro, a respeito de João. Depois ele mostra, e falando claro, para aquele povo, que eles na verdade não sabiam o que eles queriam, porque eles eram como meninos, tá bem? E como meninos que se apresentavam nas praças, e assim os mesmos começavam a clamar, a gritar, cantamos-vos ou tocamos-vos flautas, não que não dançastes, cantamos-vos lamentações, não chorastes. Assim, por que Jesus preferiu essas palavras? Porque Jesus disse, preferiu essas palavras por causa do comportamento que aquele povo tinha, por causa da sua conduta, por causa da reação deles acerca não só do próprio Senhor Jesus Cristo, mas também de João. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala, ou então diz que aquela multidão, aquela geração, aquele povo estavam como se fossem meninos, gritando e sem saber propriamente o que eles queriam. Ou então as crianças estando a gritar, ou eles estão a cantar para vocês, mas vocês não estão a lamentar, ou então estamos a cantar lamentações, vocês não estão a chorar. Estamos a dançar ou tocar flautas, mas vocês não estão a dançar. Que significa que vocês não sabem o que querem. Quando alguém toca flauta, diz, não, nós não queremos dançar, queremos é chorar. E queremos alguém que cante. E quando alguém canta, diz, não, não queremos alguém que cante, queremos alguém que toque. Porque nós queremos é dançar. Quando alguém tocasse para dançar, não dançava, dizia, não, queremos é chorar. Ela é uma canção de lamentação. E assim não sabiam o que propriamente eles queriam. Por isso Jesus também disse a eles que diziam que João estava cheio de demônios, diziam que o João Batista tinha demônios e que Jesus era um comilão,
e amigo de pecadores, porquanto Jesus, glória a Deus, recebia e entrava na casa dos publicanos e também de pecadores, mas claro, pecadores que queriam mudar, pecadores que queriam se arrepender, pecadores que queriam largar os seus atos pecaminosos e assim querer buscar Deus, querer servir a Deus. Esses, louvado seja o nome do Senhor, recebiam a visita do Senhor Jesus Cristo em suas casas. Esses tais recebiam a visita do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Glória a Deus. Quando em casas, para que eles pudessem receber o Senhor dentro deles, nesse caso a salvação do Senhor, Deus vivo. Glória a Deus. Como aconteceu com Zaqueu. O Senhor entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu tomou uma atitude de renunciar os seus atos pecaminosos, se arrependeu dos seus atos pecaminosos e quis verdadeiramente mudar. E o Senhor disse, e para todos que aí estavam, hoje veio salvação a esta casa, porque afinal de contas, esse também filho, glória a Deus nas alturas, de Abraão, é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles pecadores que não queriam mudar, não tinham nada que receber o Senhor em suas casas. Sim, e ainda assim uns, na verdade, foram ter com o Senhor. Sim, receberam palavra, milagre, cura, mas nem com isso foram salvos, porque não creram no Deus que salva. Eles simplesmente acreditaram que Deus poderia simplesmente lhes dar a bênção que eles estavam a desejar, que eles estavam a pedir, e receberam, nem todos que receberam, mas uns receberam, mas isso não foi suficiente para alcançar a salvação, porque para ser salvo é necessário crer na palavra de Deus, no Filho de Deus, e viver a palavra. E viver a palavra implica fazer aquilo que Jesus disse, carregar consigo a sua cruz e seguir ao Senhor, ir após Ele. Louvado seja o nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Senhor mostra para aquela multidão que eles não sabiam o que eles queriam, porque eles falavam sem saber propriamente o que eles queriam. E João estava lá pregando no deserto e diziam, João está cheio de demônio, aquele homem é um endemoniado, não come, nem bebe. Como é possível um homem normal não comer, não beber? Só pode ser alguém que tem demônio, porque os malucos não comem, não bebem, estão encapetados, estão endemoniados. E assim diziam que João era um endemoniado, mas João não era um endemoniado, não. João era alguém que estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando apareceu Jesus que lidava com as pessoas, estava no meio das pessoas, comia, bebia, mas não era um comelão, um glutão, não era um indivíduo, um guloso, cuja vida era só comer e não, como aquele povo estava a pensar. Jesus era alguém que vivia uma vida de sacrifício, não só no que diz respeito à oração, mas também em jejum. Ele estava em constantes jejuns. Exemplo vivo, um certo dia, quando estava andando com os discípulos, chegaram a uma cidade de Samaria chamada Sicar, e ele sentou ao poço onde se tirava água, e uma mulher samaritana chegou até lá e começou a tirar água, carregando água. Ele só pediu-lhe água para que lhe desse água, e os discípulos foram à cidade comprar comida, e depois daquela conversa que houve lá, a mulher foi a correr à cidade, porque descobriu que estava diante dele o Messias, o Salvador, e ela foi anunciar à cidade. E os discípulos chegaram, viram muito antes de ela sair, acharam a mulher, os discípulos ficaram atônitos. O que é que se passa? Está conversando com a mulher, mas ninguém teve coragem de perguntar o que estavam aí a falar. Mas creio que os demônios estavam a martelar a mente dos discípulos. Não adianta, ele estava aqui a pancrear essa senhora, está vendo? Pois ele os mandou ir à cidade para ficar com ela, estava a pancrear, mas não tiveram coragem de perguntar, ficaram só calados. E quando disseram, mestre, está aqui comida, Rabi, aqui temos a comida, tens a comida para comeres. E o Senhor disse-lhes, uma comida eu tenho para comer que vós não sabeis, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Mas antes do Senhor dizer isso, os discípulos começaram a perguntar-se entre eles, mas quem trouxe-lhe comida? Porventura houve alguém que trouxe-lhe comida? Será que esse senhor com quem eu estava a conversar
deu-lhe de comer ou alguma coisa de comer, ou veio porventura alguém da cidade e que terá dado alguma coisa de comer. E o Senhor, se percebendo que ele estava a murmurar ou então a razoar entre si, disse-lhes que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deu-lhes a entender que ele não estava a se referir de comida física, mas sim de comida que é espiritual, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E assim o Senhor vivia uma vida de oração e de jejum. Várias vezes vemos na Bíblia, ele se ausentava, ia ao monte, sim, lá no horto, Getsemane, e lá ele orava, passava a noite em oração. Sim, era a sua vida. Glória a Deus nas alturas. Mas os judeus, o povo, de modo geral, pensavam que era um glutão cuja vida era só comer, beber. Pois Jesus disse-lhes que eles não sabiam o que eles queriam. Não sabiam. É como pessoas que estavam nas praças, como meninos, sem saber provavelmente o que estão lá a fazer. Pegam nas flautas, começam a tocar. Depois deixam as flautas, pegam nas canções de lamentações, começam a cantar estas canções e por vezes sem saber qual é o real significado. E assim vai-se. E as pessoas ficam confusas. E aquele povo era assim. Não sabiam o que eles queriam. Tá bem? Mas o Senhor lhes mostrou a eles, dizendo-lhes que, glória a Deus, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Tá bem? O que é isso, sabedoria ser justificada pelos seus filhos? Primeiro, é que a sabedoria que a Bíblia se refere, não está falando de sabedoria dos homens. É aquela sabedoria que Paulo chamou sabedoria entre os perfeitos, que significa a sabedoria divina. E por aquilo que é a Bíblia, que nós sabemos, a sabedoria divina é Jesus Cristo, é a própria pessoa de Jesus, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Por isso Paulo fala na sua epístola aos Coríntios que Cristo foi feito para nós a sabedoria, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa, oh aleluia, glória a Deus, redenção. Amém? Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a sabedoria, é aquela sabedoria da qual Salomão fala lá no seu livro. Glória a Deus. Não só de Cantares, mas de Provérbios, assim também como o livro de Eclesiastes. A sabedoria que clama nas esquinas das cidades. Oh, aleluia. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a sabedoria divina, Jesus, porque Ele é a palavra, o verbo que se encarnou, que se fez homem. Amém? Glória a Deus. E essa sabedoria, ela, glória a Deus, é justificada pelos seus filhos. Tá vendo? O que é isso, filhos? Vamos entender filhos primeiro no sentido literal e também no sentido espiritual. No sentido literal, glória dos filhos é aquilo que você já sabe. E relativamente à própria sabedoria, glória a Deus, estamos a dizer que Deus, glória a Deus, tem seus filhos, gera seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Através da sua palavra, ou então através do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida como um grão de trigo que caiu na terra. E assim morreu e ressuscitou, brotando, claro, e assim, glória a Deus, veio a ser a causa da salvação da humanidade. E através dele, muitos outros filhos vão surgindo para Deus. E esses, glória a Deus, que vão crendo em Deus, vão se tornando filhos de Deus no Espírito, porque acabam recebendo o poder de serem feitos filhos de Deus no Espírito. E assim vivem a palavra de Deus. E glória a Deus nas alturas. E ao viver a palavra de Deus, esses vão, glória a Deus, fazer obras ou produzir frutos dignos de quê? Do arrependimento. E assim eles, ao produzirem frutos dignos do arrependimento, estão a justificar a sabedoria de Deus para a qual eles creram e receberam em suas vidas. Amém? A sabedoria de Deus é a palavra de Deus que eles receberam, que as pessoas receberam, que nós recebemos.
E nós, ao vivermos essa palavra, ao praticarmos essa palavra, ao praticarmos obras, como está escrito, obras dignas de arrependimento, glória a Deus, mostrando que nós já somos de Deus, não somos mais do mundo, nós estamos a justificar o quê? A sabedoria de Deus em nossas vidas. Amém? Estamos a justificar a palavra de Deus em nós. Sim, porque se o crente viver e diz que ele é crente, é filho de Deus, servo de Deus, viver o mundo, então ele não está a justificar a sabedoria de Deus, está a fazer o contrário. E vai ser a causa de quê? De blasfêmia do nome do Senhor. Amém? Percebeu? Por outra, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Significa, essa já é uma dimensão mais além. Glória a Deus. Significa, mas está tudo intrinsecamente ligado. Significa que essa mesma sabedoria, ela por si mesma, glória a Deus, produziu frutos. Ela por si mesma se justifica sem precisar de um ser humano para a justificar. É aquilo que a Bíblia diz, e que a Bíblia nos mostra, que Deus não precisa de alguém para lhe defender. Deus não precisa de ninguém para quê? Ou um ser humano para discutir por ele ou defendê-lo. Não precisa disso. Então, pastor, você está querendo dizer que nós não devemos defender o Evangelho? Isso já é uma outra coisa. E não se defende o Evangelho lutando ou discutindo no físico, fazendo como que os ímpios, os pecadores fazem, criando inimizade, detestando pessoas, matando pessoas, como os muçulmanos fazem, como as falsas testemunhas de Jeová, outras religiões, os pentecas, os das bolotas, dos porcos, perseguem os outros que não são e nem se revejam nas suas doutrinas, nas suas religiões, denominações, perseguem, matam, roubam, criam inimizade dentro das famílias porque o parente, o filho ou o sobrinho, alguém, não, o primo, enfim, não vai à igreja que eles vão ou se frequenta, mas desvinculou-se, deixou de frequentar, agora está a frequentar um monte de denominação, é inimizade, corta-se até que as regalias, os certos direitos, uns são expulsos de casa, perdem até direitos de filhos. O que é isso? Isso é querer defender o Evangelho, a palavra, mas tudo na carne. Por quê? Porque eles são carnais. São do diabo. Mas aqueles que são de Deus não defendem o Evangelho de Deus lutando na carne, e no espírito. E como? Vivendo a palavra. E quando se vive a palavra, você está defendendo o Evangelho porque você está a justificar a sabedoria de Deus em você. Você está a dizer que eu recebi essa palavra e essa palavra em mim é vida. Ele operou em mim porque ela, glória a Deus, é eficaz. E se fez eficaz em mim, operou a transformação, a mudança. Por isso eu já não sou a mesma pessoa, a velha criatura. Eu sou uma nova criatura e eu vivo, já não mais o mundo, mas eu vivo a palavra de Deus. E as pessoas não só vão ouvir o que você vai falar, mas vão ver também no físico, na prática, a sua conduta. Aqueles que conheceram você vão ver que você mudou, que você já não é aquela pessoa de antes, que andava à torta à direita, que vivia desbocando, falando qualquer palavra, ofendendo, lutando, enfim, insultando as pessoas, mentindo, enganando. Tá vendo? Mas você mudou. E eles vão dizer verdadeiramente mudou. A princípio é possível até que digam que não mudou nada, é tudo engano, é tudo mentira. Mas quando eles controlarem um tempo, metade de um tempo, mais um tempo, quando assustarem, vão perceber que você verdadeiramente mudou, que você não é aquilo que eles estavam a pensar. Por quê? Porque você recebeu a palavra da sabedoria divina. E essa palavra que é a sabedoria divina, ela dá vida ao seu possuidor. Diferente do dinheiro. O dinheiro não dá vida, o dinheiro serve de sombra para aquele que o possui. Mas serve de sombra. Só que como não dá vida, então a própria sombra não é uma sombra que proporciona uma proteção. Não. Porque a qualquer momento a sombra desaparece e o sol atinge, invade a sombra e a pessoa morre. Mas quem tem a sabedoria, ela ou essa pessoa recebe a vida, tem a vida. E porque tem a vida, então terá também, glória a Deus, aquilo que vem e que vai servir de sombra, que é o dinheiro. Amém?
mesmo não tendo abundância como tal, mas vai ter, glória a Deus, o necessário para ter a provisão de Deus, ou então as suas necessidades supridas, que nós chamamos de prosperidade, que só Deus pode proporcionar a todos aqueles que o buscam, que acreditam nele. Diga amém? Glória a Deus nas alturas. A sabedoria é justificada pelos filhos. Jesus estava a mostrar que eu não preciso que vocês me justifiquem. Eu não preciso que vocês acreditem em mim, mas eu próprio, em mim mesmo, e a palavra que eu estou a anunciar a vocês, ela própria se justifica em si mesmo. Eu próprio, glória a Deus, aleluia, sei, glória a Deus, para quem, ou de onde vim e para onde eu vou. Por isso Jesus dizia isso: eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis para onde eu vou, nem de onde eu vim. Glória a Deus nas alturas. E Jesus estava a demonstrar também que todos aqueles que acreditavam na sua mensagem, na sua palavra, esses justificariam a sabedoria. Justificariam, como eu já disse, se calhar você não entendeu, justificariam vivendo, mostrando na prática aquilo em que eles creram. Amém? Porque não adianta somente dizer que eu sou de Deus, que eu sou crente, que eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, sou pregador, mas se não viver, não faz sentido. Ou seja, fala na boca, mas na prática é uma outra coisa, não faz sentido. Fala na boca, mas na prática mostra uma outra coisa, não faz sentido nenhum. Porque as pessoas vão dizer, é um aldrabão, é um mentiroso, uma mentirosa. Ela diz que é crente, ela diz que é de Deus. Ele diz que é de Deus, ele diz que é crente, que está salvo, mas está a fazer obras piores do que nós, os ímpios, os pecadores. E assim é que vai acontecer. As pessoas, ao invés de justificarem a Deus, ou então ao invés de você justificar a sabedoria de Deus que você diz ter recebido, você vai acabar sendo motivo, causa de blasfêmia do nome do Senhor. E o Senhor Deus vivo reclama dizendo, por causa de vós, o meu nome é blasfemado dentre os gentios. Amém? Mas nós podemos ser a causa do nome do Senhor ser glorificado, ser bem falado no meio dos gentios. É bem verdade que os gentios, de modo geral, ou de modo normal, não falarão bem do nome do Senhor, porque eles são do maligno, são do diabo. Tá bem? Mas, como eu disse, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai também se ocupar em fazer a sua parte. E verá que, glória a Deus, até aqueles que são contrários hoje, amanhã, querer ou sem querer, vão reconhecer. Com ou sem palavras, vão admitir. Vão dizer verdadeiramente Deus é com ele. Verdadeiramente, ela não é aquilo que nós pensávamos. Ou então ela mudou. Já não é mais aquilo que ela era antes. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas importa que a gente viva a palavra, importa que a gente faça, glória a Deus, o que é o nosso dever, o que é o seu dever. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode procurar justificar a palavra de Deus com os seus atos carnais, não. Você não pode dizer que eu vou defender Deus lutando, discutindo, entrando na carne. Você vai provocar a ira de Deus. Você vai provocar a indignação de Deus. Se lembram da história de Davi, que foi buscar a arca lá naquele espaço, lá na fazenda, na aldeia de Obed-edom? Ele pegou na arca, fez um carro muito bonito, de madeira, pôs rodas, e à frente daquela carroça, sim, pôs 2 bois para levarem a arca. Enquanto que a lei de Deus dizia que os coatitas é que tinham que levar a arca e não bois. Coatitas, colocando uma tipóia ou sim, espécie de tipóia, pousavam a arca por cima e assim punham aos ombros e levavam a arca. Glória a Deus. Porque os homens é que são os vasos que levam, glória a Deus, as coisas santas do Senhor, e não os animais, e não o boi. E por causa disso, Deus ficou triste e chateado contra Davi.
E enquanto eles iam, tudo, David dançava, a multidão também dançava, cantando, tocando. Quando assustaram, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, o carro onde estava a arca ia caindo. E quando um dos homens que estava bem ao lado viu isso, chamado Uza, se apressou para tentar pegar a arca para que ela não caísse. Ele foi zeloso, mas só que um zelo sem entendimento. Tá bem? Deus já estava chateado contra David porque estava fazendo o contrário à vontade de Deus. Estava a proceder na carne. Ele queria levar a arca do Senhor até um lugar, a cidade, aqui é Jerusalém, mas de forma ilegal, que é ilícita. Já estava a transgredir, estava a querer justificar o tirar da arca de lá onde estava para levar no seu lugar onde Deus havia estabelecido, mas porque estava fazendo na carne, Deus não gostou, Deus ficou chateado. E o homem usa, no seu zelo, também sem entendimento, acabou atraindo a indignação de Deus sobre ele. Por isso Deus fulminou ele, por isso Deus matou ele. Percebeu? Quando assustou, caiu um raio de fogo, atingiu ele, carbonizado. Tá bem? E David ficou muito triste e os demais, e tiveram de voltar à arca lá onde estava. Só depois de consultar os seus escribas, os sacerdotes, explicaram-lhe como é que aquilo tinha que ser feito. Que a arca não devia ser transportada pelos bois. Porque os bois, como tem falado o apóstolo, tropeçam, mas os coatitas marcham. Que são homens, marcham. Não, mas também podem tropeçar, porque eles estão a fazer a vontade do Senhor. Deus também não permite que eles tropecem. E os bois tropeçaram. Está a pensar que tropeçaram só para tropeçar? Foi o próprio Deus que tocou neles. Deus tocou nos pés dos bois, ou então nas patas dos bois, essa que está correto, já que não são humanos. Tocou nas suas patas e tropeçaram. Sim. Glória a Deus nas alturas. Queria entender aquilo que Jesus estava a falar àquela multidão. Vocês são pecadores, são ímpios, vocês não sabem o que querem, vocês não querem se converter, não querem crer na palavra. E estão furiosos porque eu tenho lidado com os pecadores que querem mudar, eu tenho lidado com os publicanos porque querem mudar, querem se converter, querem a palavra, e muitos têm aceitado a palavra, aceitam a palavra do vivo Deus, aceitam a palavra, a mensagem que eu lhes anuncio, a sabedoria, e assim estão a justificar a sabedoria, e vocês, com a inveja, com o vosso ódio, com mágoa, fúria, indignação, continuam a se opor. Sim, e com a vossa carnalidade, vocês não podem justificar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus só pode ser justificada por aqueles que são santos, por aqueles que são puros, por aqueles que, glória a Deus, a receberam, porque só é possível ser santo e ser puro se for purificado por essa mesma sabedoria. Sim, e essa sabedoria, glória a Deus, só vai purificar aquele que a receber, aquele que abriu o seu coração e crer, aleluia, e assim receber essa sabedoria dentro dele, e essa sabedoria vai gerar pureza, purificação, transformação, santificação, e assim o entendimento da pessoa que houver recebido essa sabedoria vai mudar, e a pessoa vai começar a compreender a palavra de Deus, assim como aconteceu com os discípulos. Na verdade, os discípulos, mesmo sem terem o entendimento aberto para entender as Sagradas Escrituras, tudo quanto Jesus lhes falava, ainda assim eles permaneceram porque estavam na vocação do Senhor. Mas aqueles que não estavam dentro dessa vocação eram aqueles que ora criam, ora duvidavam, depois abandonavam o Senhor, como os de 70, embora alguns deles voltaram, mas outros não voltaram. Foram-se, porque ficaram endurecidos. Mas os discípulos estavam lá, mesmo não entendendo, estavam como que adormecidos. Mas Deus ajudou eles para que não fossem afastados pela intercessão também do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando chegou o tempo, receberam esse espírito de sabedoria de Deus, e as suas mentes se abriram. Quando o Senhor sobrou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. E assim, glória a Deus, começaram a entender
às Sagradas Escrituras. Amém? Começaram a entender a palavra de Deus em suas vidas. As Sagradas Escrituras que antes eles não entendiam, que quando os senhores falavam, eles agora começaram a compreender. E é assim que acontece quando você recebe a palavra de Deus. E, glória a Deus, o Espírito de Deus abre a sua mente, o seu coração, e você começa a entender aquilo que hoje você não está entendendo. Amém? Mas você precisa prosseguir, precisa continuar a caminhar. Existe também jugo, existe bloqueio, mas o bloqueio, glória a Deus, pode ser quebrado pela unção do Espírito. Importa somente que você prossiga, creia, continue a marchar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Justificar a sabedoria de Deus com a sua vida e não com os seus atos carnais, com a sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus nas alturas. Até aqui a palavra do Senhor. Mas algo que eu queria, glória a Deus, o Senhor está também a igreja do Senhor, dentro mesmo dessa temática, é que o caminho é estreito, a porta apertada. E porque o caminho é estreito e a porta apertada, poucos são os que não só acham esse caminho e também procuram por esse caminho. Mas Jesus disse: porfiai por entrar por essa porta estreita e o caminho estreito e porta apertada. Sim, porque a maioria prefere caminho largo e a porta espaçosa, que é o mundo. Tá vendo? E esses tais, muitos deles estão no nosso meio. Muitos estão no nosso meio. Por isso, o apóstolo tem estado sempre a divertir para que nós tenhamos cuidado, para que vocês tenham cuidado. Muito, mas muito cuidado. Porque uns estão no nosso meio só para fazer confusão. São esses que eu disse que não querem justificar a sabedoria com as suas vidas. Mas muitos deles são muito astutos. Principalmente aqueles que vão fazendo suas obras com intenções bem traçadas. Aquilo que os homens chamam de segundas intenções, para tentar atingir alguém. Então é necessário que a pessoa esteja firme, esteja atenta. É necessário que a pessoa, que você, glória a Deus, não se deixe levar por tudo quanto você vai ouvindo e vai também vendo. Sim, glória a Deus. Nem tudo que parece ser é, e nem tudo que parece não ser não é. Mas que é isso, pastor? Isso é filosofia? É, mas não é filosofia dos homens, filosofia do alto. E essa sabedoria que eu já falei, do alto. Nem tudo que você pensa que é, é. E nem tudo que você pensa que não é, não é. Percebeu? E como você vai perceber? Você precisa ser espiritual. E como você vai ser espiritual? Você precisa crer na palavra e, glória a Deus, obedecer a palavra. Fazer aquilo que eu falei há dias, que eu ensinei há dias. Sujeitar-se a Deus, que obedece à palavra de Deus. E assim estará em condições de resistir ao diabo, e o diabo poderá fugir de você. Amém? Glória a Deus nas alturas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, amados e amadas irmãs, porque todo cuidado é pouco. Você não pode se deixar seduzir, se deixar levar por nada. Não pode. Você não pode, por exemplo, aqui no grupo, estamos aqui no grupo, alguém em off ou no chat privado estar a mandar mensagem a dizer para você mandar o seu número, ou número de IBAN, ou então está te passando o número de IBAN para você fazer depósito, ou então pedir o seu número de telefone porque quer ligar para si. Você não pode conceder, não pode dar isso, seu número. E por que você tem que dar? Nem eu devo fazer isso, nem eu faço isso. Não, mas pastor, se eu quiser falar com o pastor, aí já é uma outra coisa. Você pode pedir ou diretamente a mim, ou a alguém, glória a Deus, que tem o meu número, ou que tem o número do pastor, se for um pastor,
E assim, você ligar ou enviar mensagem, e não o pastor, o obreiro ou para pastor ligar para você e dizer, oh, não, isso está completamente errado. Agora, não estou a dizer, se for no caso, mas um pastor está dirigindo a igreja, ou então um pastor quer saber, depende da situação, quer saber da vida de como o irmão está, como é que está indo, não sei, mais ou menos eu queria ligar para si para saber como está, enviar mensagem, é muito normal. Mas mesmo assim tem que ver também a hora que a pessoa vai ligar, principalmente para aqueles que são casados. O irmão é casado, a irmã é casada, principalmente as mulheres. Eu não vou ligar a alguém que eu sei que esta hora deve estar na cama com o seu marido, a ligar, ou até mesmo que não esteja na cama, mas num período que vai se ligar, se calhar o marido é ímpio, mundano, você pode até ser crente e sentir ciúme e promover ciúme ao irmão, ou se for ímpio, já pior, vai descobrir dizer, como aconteceu com um certo irmão entre nós, não aqui, que até ligava para alguém, um certo servo, né? Servo, não vou dizer a categoria do mesmo, mas ligava para alguém para ajudar aquela pessoa, a orar para aquela pessoa, porque a mesma pessoa que pediu, a mesma pessoa que havia pedido isso. Mas o marido descobre isso, pensa que havia aí, que é um negócio escuro, que havia aí alguma coisa pecaminosa, mas não havia nada. Pega no telefone, começa a preferir palavras obscenas, ofensivas contra o servo. E ameaças, inclusive, porque vou prender você, porque vou não sei o quê, vou assado cozido, sem saber que a mulher é que pediu ajuda e o servo simplesmente se predispõe para ajudar. Mas como não houve uma vigilância como tal de ambas as partes, e se, glória a Deus, se deixou levar nesse lado, então o diabo aproveitou-se daquela lacuna. Tá vendo? E você também deve ser também prudente, porque mais ou menos se o cego liga para si até certo período de tempo e já não dá para ligar, você vai provocar tribulação onde até não deve provocar tribulação. Tá vendo? Agora, se for um homem igual, mais ou menos, eu sou homem, então eu vou ligar para um pastor, é normal, mas mesmo assim tem que ver também, se calhar o pastor já está na cama com a sua esposa, vou ligar para e ficar, não pode. Por isso eu faço sempre primeiro envio mensagem para a pessoa, para saber se há disponibilidade ou não, para conversar e tudo bem. Mas sobretudo o que eu quero falar é essa coisa de que das pessoas, ou no grupo, principalmente aqui nesse grupo, se já aconteceu isso, digo, não pode voltar a acontecer. Você não deve aceitar isso. Mais ou menos, para irmã fulano, me passa seu nome, eu vou ligar para si, para quê? Tá bem. Não pode. O cérebro está pedindo o número para ligar para o irmão, para a irmã, para quê? A não quer tratar consigo um assunto? Não pode. Que assunto é esse? Se a irmã tiver precisado da ajuda do pastor, então escreva no chat, ou então peça a alguém que está aí, que tem o número do pastor, e liga para o pastor. É o mais conveniente. E não o pastor dizer, deem-me os vossos números, passem o meu número. Estou a falar para o pastor como qualquer um que tiver a dirigir, por exemplo, aqui no grupo. Tá bem? Passa-me o seu número, ou então em off, no chat aqui, porque é o chat privado, mensagens são direcionadas, irmã fulana, Pai do Senhor, manda-me só o seu nome, eu vou ligar para você para saber disso aqui. Está errado isso? Se já aconteceu consigo? Então, não deixe mais que isso aconteça. Imagine lá alguém muito sensível e vai de repente ver isso, o que vai acontecer? O pastor ligou, o irmão vai entender logo mal. Se for alguém que está a começar, que vem já ferido, vem fugindo das bolotas dos porcos, que vem já como se fosse alguém que foi um dia mordido por uma serpente, até o movimento da lagartixa, foge, fica assustado. Quando vira esse movimento, diz, aqui também, afinal de contas, isso aqui é a igreja dos ingombides, dos bandidos. O que vai acontecer? Vai fugir. Ou então vai ver, não, esse grupo não presta para nada, não dá. Nem vai voltar mais no grupo para orar. Tá vendo? Então é uma advertência que eu estou a fazer para que
as pessoas estejam cautelosas. Aqui no grupo, por exemplo, esse grupo que eu lidero, e isso não pense que é só aqui no grupo, é de modo geral, em toda a igreja de São Paulo, em todas as nações. Tá bem? Agora, o pastor está lá de liderar a igreja, aquele lá, o pastor lidar. O mesmo conhece o pastor também conhece o membro, isso já é muita coisa. Mas estou falando provavelmente nos grupos, principalmente os grupos virtuais de oração. Se nós nos congregamos, é para orar. Aqui nesse grupo, por exemplo, o lema é oração e ensino da palavra. E os obreiros aqui não ensinam, nem pregam, nem nada. Se o obreiro tiver a dirigir, é só mesmo ele dirigindo a oração. Se não entrar nenhum pastor, eu não entrar nenhum outro pastor, termina a reunião. Chegou ao final, termina. Por isso, as obreiras, por exemplo, as que são anfitriãs, já estão orientadas, que sempre que, até um certo período de tempo, enviam mensagem para mim, para saber, como tem feito a obreira Yolanda, para saber se o pastor vai entrar ou não vai entrar. E eu sempre vou dizer, se vou entrar, pronto, vou. Agora, há vezes que se calhar a minha internet está desligada ou por algum motivo não dou conta, só dou conta lá bastante e pronto, acabo não respondendo, mas de modo geral, sempre acabo respondendo. Assim. E se o pastor entrar, o pastor é livre. Claro, quando digo livre, não é livre para fazer o que ele bem quiser, fora daquilo que a doutrina estende, não. Estou a falar, é livre, dirigir, vai dirigindo, vai pregar a palavra, vai exortar. Sim. Assim vai, só não se deve exceder, por exemplo, ir além do tempo normal, por exemplo, para as noites ou as madrugadas, o tempo limite 6 horas, se esticar até 7 e tal, é por um motivo mesmo óbvio, não é? 6 horas termina, 6 de Angola, tá bem? E assim vai-se, mas o lema é oração, ora-se, de modo geral, como temos feito, vai se chamando, e depois pregação. E aqueles momentos que o pastor, como eu disse, que ele é livre para ministrar a cura, pode ser de modo geral, como às vezes eu faço, ou então de modo individual, perguntando que está sentindo mal, ministra a cura, mas não se deve exceder. Você que participa não deve logo se deixar levar, não é porque é servo, ou para pastor, ou obreiro, ou até mesmo pastor, ou até como eu disse, se fosse mesmo eu, e graças a Deus creio que eu nunca fiz isso, e nem espero fazer isso, glória a Deus, e dizer, olha, passem-me os vossos números, eu vou ligar para si. Não, eu quero ajudar vocês. Se eu quero ajudar vocês, já estamos no grupo aqui. Tá bem? Agora, se eu notar que um irmão ou uma irmã está passando uma situação muito difícil, que se calhar é necessário um acompanhamento mais de perto, então uma conversa para procurar saber o que realmente está a se passar, aí sim, posso falar com a pessoa, então, pedir a tal pessoa se ela quiser, isso vai depender da própria pessoa. Se ela manifestar disponibilidade, amém. Tá bem? E não uma espécie de imposição, olha, passa-me o seu número, manda o seu número. E o mais engraçado até, quando é feito assim, é off, né? Assim no chat direcionado, e a pessoa é pastor, é para pastor, é obreiro, é irmão, quer me ajudar, vai. Depois aí entra outras conversas que não tem nada a ver, é complicado, escandaloso. Tá bem? Então nós precisamos fechar essas portas para não dar lugar a quem? Ao diabo. Entramos aqui no grupo, começa-se logo a louvar, fazer compasso de espera, e as irmãs obreiras já estão divertidas quanto a isso, sim. E depois disso começa-se a orar. Quando entra um obreiro, glória a Deus, se já é tempo de começar a orar, começa-se a orar. O obreiro vai dirigindo, se não tiver pastor. Quando entrar o pastor, o obreiro passa para o pastor. Ou para o pastor. Se para o pastor tiver a dirigir, entrar o pastor, passa para o pastor. A menos que o pastor não queira que se dirija, né? Que ele dirija a sala, aí já é uma outra coisa. Sim. Glória a Deus nas alturas. E se tiver só irmãs, mulheres, aquela que já for anfitriã, que dirige isso já. As irmãs já têm um conhecimento. Glória a Deus. Mas estou aqui a falar para não pensar que o grupo é um grupo de bagunça, que é um grupo de confusão, para não pensar que aqui qualquer um entra e faz suas brincadeiras, ou coisa. Não, isso não é assim. Glória a Deus. Se calhar aconteceu alguma dessas coisas que eu acabei de falar com alguém, então saiba que aqui a coisa é séria. Por isso eu falei, e estou a falar de forma aberta, se surgir alguém e querer tirar proveito ou querer
ir pedindo, porque manda seu número, porque mandar, está aqui o meu número de conta, porque passa não sei o quê. Você deve logo cortar isso. Porque a apóstolo não ensina isso, e nem eu também aqui tenho ensinado isso. Nós ensinamos a palavra, e todo servo de Deus, que servo do vivo Deus, que é discípulo do apóstolo Marcelino, que está aprendendo com o apóstolo, pratica aquilo que o apóstolo tem ensinado. Se surgir um que pratica o contrário, que fala o contrário, que faz o contrário daquilo que o apóstolo tem ensinado, esse, como disse Paulo, e eu falo sem cerimônias, deve ser considerado um anátema. Tá bem? Porque se é um servo, deve proceder como o seu senhor. Se é um discípulo, deve proceder como seu mestre. Assim como eu servo, assim o seu assim como o senhor, assim deve ser o servo. Assim como meu pai deve ser o filho, assim como meu mestre, assim deve ser o discípulo. Disse isso Jesus. Mas se fizer o contrário, é contradição. Tá bem? Agora, o que está a começar agora, um membro normal, é normal, porque está a começar agora, ainda não engatou dentro da doutrina, ainda não engatou naquilo que é a palavra. Tá bem? Mas quem já está há certo tempo e já é servo, deve andar no espaço do seu mestre. Porque dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Tá bem? O mestre está a falar o contrário, e a pessoa está a fazer o contrário. Tá bem? É complicado. E você deve ser também alguém rigoroso para consigo mesmo. Mas quer o meu número para quê? Quer isso para quê? Será que isso tem se ensinado? Se a pessoa voluntariamente se predispor para fazer isso já é uma outra coisa. Voluntariamente, sem ser coagida, sem ser obrigada, sem ser constrangida. Porque há umas que se deixam levar por um pastor, é para pastor, é obreiro. Como eu já disse, irmão, se calhar quer me ajudar alguma coisa, pronto, acaba se entregando. Quando assustar, já entrou aí segundo as intenções obscuras. E muitas ficam depois escandalizadas, porque já viram escandalizados em outros lugares, e até aquele que não vê escandalizado em outro lugar, acaba se perguntando a quem é de ser, afinal de contas. E aquelas que são fracas de coração, se for uma mulher, acaba cedendo, né? Tá bem? E depois pensa-se que todos são assim, como muitos já vinham dizer, não, todos são assim, aí só o apóstolo é que é sério, todos são assim. As pessoas se enganam com isso. Se enganam. Mas isso tudo só acontece por causa de quê? Por causa daqueles que não são sérios. Tá bem? E como diz o velho ditado, que uma batata podre pode fazer com que os demais no saco pareçam que são todos podres. Estragar tudo. E alguém vai ver uma, duas, três batatas podres, vai dizer, essas batatas estão estragadas, tira daqui. Você saber que no meio daquelas há batatas que estão boas. Se uma ou duas pode acabar a fazer com que as demais sejam mal faladas. Agora imagine quando a maioria das batatas são podres e só duas ou três é que são boas. É complicado. Há mais probabilidade de as pessoas dizerem que tudo está mal. Por isso até em parte não julgo essas pessoas que chegaram ao ponto de dizer isso. Mas aquilo que eu falei há pouco, que eu ensinei, que Jesus disse, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Depois as próprias pessoas vão perceber que afinal de contas não é aquilo que eles estavam a pensar. Vão ver, aquilo que estávamos a pensar que todos são assim, afinal de contas não são assim. Afinal de contas há pessoas sérias, que para além do apóstolo há pessoas que são sérias. E é uma coisa até que eu contei na reunião dos pastores, que o mestre tem tido conosco, não estou a falar o segredo que tem contado, mas só um exemplo viu que eu estou a dar. Que um pastor pediu ao mestre para que eu contasse pelo menos um pouco do testemunho de como foi possível suportar as guerras, as lutas e acreditar no mestre em meio àquelas oposições, lutas e circunstâncias, até chegar a hoje. E o mestre passou-me palavra e eu comecei a falar. E uma das coisas que eu disse, que eu sempre disse, até mesmo aqui no grupo, se calhar já eu disse, não seria possível permanecer e estar hoje a falar com vocês que me estão a ouvir e dentro da ICN, ao lado do apóstolo, se eu não fosse obediente, se eu não me esforçasse em fazer aquilo que o apóstolo tem ensinado. E eu até lá mesmo disse, se eu não acreditasse, eu também teria tido a mesma sorte que aqueles que saíram. Teria saído com eles. Teria saído, era inevitável. Mas porque eu criei
E não estou a dizer que eu fui mais forte do que aqueles que saíram, mas Deus se compadece com quem Ele quiser se compadecer. Mas também Deus se compadecer com quem Ele quiser se compadecer e endurecer aquele quem Ele quiser endurecer. E geralmente isso acontece quando Deus acha motivo, assim como o diabo, quando acha um motivo no coração de alguém, aquele que o homem teme, faz com que lhe arma laços, e o Satanás o diabo vai ver e vai saber que o homem tem medo de alguma coisa, vai pedir a Deus para tentar como aconteceu com o Jó. Mas também Deus, quando acha um motivo em alguém, vai procurar para fazer a sua obra, ou endurecendo ele ou se compadecendo dele. Percebeu? Se você não sabia, Deus endureceu a Faraó por quê? Porque Faraó deu motivos para isso. Era mau, era do maligno, estava a escravizar o povo dele. E assim Deus disse: eu vou educar você, vou endurecer você para depois quebrar o seu braço e também o do seu povo. E assim aconteceu. Tá vendo? Mas se não fizesse isso, acredito que a coisa seria diferente. É isso. E eu disse que se hoje permaneci aqui é porque não só Deus me ajudou, mas também eu cooperei com Deus. Não recebi a graça de Deus em vão. Amém? Não recebi a graça de Deus em vão. E eu até disse, e fico muito chateado quando vejo pessoas no nosso meio que querem banalizar aquilo que foi conquistado com muito sacrifício. E se chegou até onde se chegou, com muito sacrifício, com sangue, com suor. Fico muito, mas muito indignado quando pessoas querem banalizar. Quando digo pessoas, estava a falar provavelmente de servos, pastores e parapastores e obreiros que querem banalizar. E aqui no grupo não pode existir isso. Nem também de modo geral. Como de modo geral está o próprio apóstolo para lidar com isso, então aquilo deixa-se com o apóstolo. Mas já aqui, como eu sou líder, então eu trato diretamente daqui. Porque as pessoas têm que se sentir à vontade ao entrar para virem orar, tem que sentir, eu estou em casa e aqui é para orar, e vamos orar e vai ouvir a palavra, e ele tem que se sentir motivado e voltar novamente para continuar a orar. Agora se entra numa casa, lá naquela casa já estão ali e colocar coisas na mente, já estão ali colocar dúvidas, estão ali perturbar, como é que fica? Quem vai querer ficar naquela casa? Só um pecador igual ele vai querer ficar. Um ímpio, um que já estão ali fazer coisas, né? Ele colocar a mão nos bolsos, nas bolsas para tirar alguma coisa, estão ali pedir, já mais chegou, estão ali pedir dinheiro, já estão ali pedir, já estão ali seduzir. Quem é sério vai dizer, não, aqui não é para lugar para ficar, vai fugir. Isso não é casa para ficar, isso não é grupo para ficar. Mas quem é sério, quem é pecador, como tal, vai dizer, não, eu vou ficar aqui, vai ficar. E há uns que até não é porque até não é porque sejam pecadores, mas por acreditar, é homem de Deus, é servo de Deus, é irmão, enfim. É para se calhar Deus que está lhe mandar fazer isso. Até uns usam da manipulação. É Deus que está me mandando para ajudar você para sobre. E aí a pessoa se entrega quando assustar. É complicado. Tá vendo? Mas espero que não tenha existido nada disso no nosso meio. E se existiu, falo do passado recente, que não volte mais a existir. No passado, por exemplo, há pessoas que saíram do grupo por causa de um parapastor que estava no nosso meio, estava como obreiro, depois subiu a parapastor. E as pessoas estavam escandalizadas porque recebiam a ligação do tal pastor com o intuito de ajudar, mas depois eram pancreados, aconteceu alguma coisa. Só que até as pessoas não falavam nada, estavam em silêncio. As pessoas estavam em silêncio, não recebiam nada. Ou então não falavam nada e esperavam que eu adivinhasse ou coisa semelhante. Não, como é que eu ia adivinhar? Eu não ia adivinhar. Não, mas o pastor não é profeta. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver. Porque
nem sempre que Deus nos revela as coisas, você não sabia? Quem se lembra de Eliseu? Eliseu, quando morreu a mulher a filha, ou o filho da Sunamita, que por sorte até ele que havia orado, abençoou com a sua palavra aquela mulher, mas o filho morre, Eliseu estava no monte e Eliseu não recebeu nenhuma revelação. Está percebendo? Não recebeu nenhuma revelação. E quando a mulher foi ter com ela, a mulher disse: eu pedi filho para me dar um filho morto. Eliseu disse: o Senhor me ocultou isso, o Senhor não me mostrou. Que significa, nem tudo Deus nos mostra. Há coisas que Deus vai nos mostrar mais tarde, mas há coisas que o próprio Deus deixa passar. Quando Deus deixa passar, não é porque Ele não quer tratar daquilo. Alguém comete aquilo, faz aquilo, Deus quer que a própria pessoa vá ter com o homem de Deus para falar com o homem de Deus: olha, eu pequei, eu fiz isso, isso e aquilo. Tá bem? Mas se a própria pessoa não for ter com o homem de Deus, é complicado. A Sumanita teve que se levantar e foi ter com Eliseu. O próprio Deus permitiu assim. Mas se Deus revelasse a Eliseu, a partir lá do monte desceria, de dia ou de noite, iria ter com aquela mulher para ressuscitar o filho. Mas como Deus não quis isso, então permitiu que Eliseu não visse nada, não percebesse nada, e a mulher fosse ter com Eliseu lá no monte onde estava. Deus faz tudo com um propósito. E as pessoas murmuravam: não, o pastor continua confiando nele, porque o homem dele é confiança, porque também todos são da mesma, como se diz na gíria, são da mesma cúpula. Tá vendo? Aquele é um pecador, mas ainda você está lá sempre dirigindo o grupo, não sei o quê, é da confiança. Não, aqui não é grupo, mas não sei o quê. E saíam. Tá vendo? E estas pessoas também não foram prudentes. O normal seria que procurar, questionar-me, indagar-me. Não estou a dizer que todos saíram, mas estou a dizer aqueles que saíram deviam me indagar, questionar se eu tinha conhecimento de algumas coisas ou não. Na verdade, tinha conhecimento de alguns comportamentos e por isso eu sempre procurava trabalhar, como faço com as pessoas que querem a minha ajuda. Procuro trabalhar com palavra, aconselhando, enfim, e eu não penso que faltou palavra quanto a ele. Por isso, se notarem para quem é antigo aqui no grupo, eu restringi, eu disse: nenhum mais do que obreiro ou para pastor vai pregar aqui no grupo. Só prega pastor. Eu tinha feito isso aqui para restringir. Porquanto, toda vez que ele fazia aquilo, feria a sensibilidade das pessoas, por causa das suas mensagens carnais. Eu cortei aquilo. E eu estava a trabalhar para ver se viesse a mudar. Tá bem? E um certo dia eu falei com ele assim, de forma clara e direta. E eu já não estava a suportá-lo, já não estava a lidar, ou ele tinha que mudar, caso não, está fora. Tá bem? Mas as pessoas pensavam que eu estava lá concordando. Não tem nada a ver. Se as pessoas me conhecessem no presente ou fisicamente, iam notar, iam perceber, ou mesmo não fisicamente, mas só assim, interagindo, embora ao telefone não é a mesma coisa assim presencialmente, mas pelo menos quem me conhece, que é presencialmente ou mesmo assim interagindo, percebe e sabe quem realmente sou eu. Tá bem? E não pense que eu tinha cerimônia, alguma coisa não de remover, não tem nada a ver. Eu não tenho problema quanto a isso. Se até mesmo meu irmão é o puno, quanto mais alguém. Glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Espero que essa exortação, a par da palavra que eu preferi de ensino, ajude alguém que está se calhar já ouviu alguma coisa do gênero. Não estou a dizer que é implorar para voltar, não é isso. Nunca fiz isso, também nem nunca. E não tenho necessidade de fazer isso. Mas estou a dizer para ajudar você que está aqui, porque não é por causa do grupo, mas de modo geral, a STN, Igreja Salvação de Todas as Nações. Por isso eu falei, servo que não anda conforme aquilo que o mestre tem ensinado, que o servo de Deus tem ensinado, o apóstolo tem ensinado, esse
está não a juntar, não a cooperar com o apóstolo, está a espalhar. Tá vendo? E você não deve obedecer o tal só porque é pastor, é para pastor ou obreiro. Então, se dizer, olha, vamos na cama, vamos nos deitar, você vai dizer que não, é servo, é pastor, é obreiro, é obreira, vou obedecer, como muitos faziam. Muitos faziam até hoje, muitos fazem. Muitos fazem até hoje, infelizmente. Porque eu falei, aquelas pessoas de mente fraca, recebem telefonema, liga para ele, tá conversar, está a pancrear, não é pastor e acaba aceitando. Não pode. Principalmente quem é casado, deve logo cortar isso, nem dar o seu número a qualquer pessoa. Se até mesmo aquele com quem você quer conversar para ter ajuda, você também tem que ver. Se for espiritual, amém. Você vai perceber que é espiritual. Mas se for carnal, você logo também vai perceber que é carnal. Tira o pé, como se diz na gíria angolana. Mas se for um pecador, uma pecadora, vai querer também se deixar levar. Tá? Então é necessário nós sabermos o que nós queremos. Quem quer Deus vai poder fazer aquilo que Deus requer de todos os crentes. E assim vai justificar a sabedoria de Deus na sua vida. Amém? Porque essa mesma sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus, é que vai julgar a todos no final dos dias. Jesus disse isso. Eu não julgo ninguém, mas a palavra que vos tenho pregado é que há de vos julgar no último dia. Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus. Fique na paz, fique na bênção. Vamos nos juntar à reunião em geral, porque já estamos bem acima. Eu preferi falar mesmo isso. Queria fazê-lo ontem ou então à madrugada, mas não foi possível. Mas já o fiz agora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe rico e poderosamente em nome de Jesus. Obrigado. Fátima Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu profeta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz a todos. Glória a Deus. Já vamos nos encontrar com o nosso Pai, glória a Deus, mais tarde, todos reunidos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Rei. Amém. Muito obrigado a todos. Louvado seja Deus. Vou cerrar a sala. Obrigado, irmãos.